ferryboat já acabou de sair agora aqui do município Coari, indo em direção a Manaus. Mas nós vamos passar por outros municípios ainda, né? Beleza, vamos fazer uma grande viagem. Daqui a pouco vocês vão ouvir a nossa cantorinha aqui, a nossa menina. Eu esqueci o nome dela. Claudiane. Claudiane. É tanta gente que eu conheço aqui que não dá para guardar o nome das pessoas. Claudiane vai ainda fazer algumas músicas para vocês ouvirem. É isso aí, Alex? Isso, vamos ter música, muita poesia também. Ah, tem poesia e música na flauta também. É poesia isso. Com a nossa menina Jaqueline Brasil. E o Alex também vai fazer umas poesias bacanas aí que você vai ser de arrepiar. Agora nós vamos ouvir o som da nossa menina Claudiane. Claudiane, como é que é o nome desse teu instrumento aí? Ukulele. Hein? Ukulele. Ukulele. É um instrumento muito diferente de tudo. Depois nós vamos mostrar quem é o professor dela. A Claudiane, né? Ela é do interior, lá do Lago Amanã. E agora ela vai fazer um sonzinho maneiro aqui no Ferryboat Irmãos Miranda. Vamos lá, querida? Sabia que cuidaria de mim mesmo, sem eu merecer, me daria sua mão. Tururu, tururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei, sempre esteve aqui comigo, dando meu coração do que não é. Novos talentos daqui do nosso Amazonas. Maravilha, parabéns, querida. Palma para ela. Ó, estou aqui com a Regiane e também com o nosso menino professor Alex. O Alex e a Regiane, que é essa senhora aqui, mãe da nossa menina, que é a nossa cantorinha. Alex, queria que tu falasse um pouquinho de como é que tudo isso começou. Então, esse projeto começou quando eu cheguei na comunidade Juazinho, onde eu trabalho. Lá no Lago Amanã. Na Reserva Amanã, no município de Maranhão. E aí eu vi que os alunos estavam ociosos, assim, não participativos na escola. Então eu utilizei a música e a poesia como ferramenta educacional para ensinar os alunos e para atraí-los para a escola. Tu havias me falado que os alunos lá não sabiam nada de instrumento musical, inclusive a nossa cantora. Foi até engraçado, eu levei alguns instrumentos para lá, flauta doce, ukulele, violão, e eu percebi que todas as vezes que eu estava tocando instrumento, as crianças cercavam ali. Só que tu não tocava o instrumento? Eu não tocava instrumento, eu tocava violão. E aí eu não tocava nem ukulele nem flauta.
E aí, como eu percebi que eles eram interessados por tocar instrumento, e aí eu me desafiei, busquei no YouTube, em vários locais, para aprender a tocar. Aprendi a tocar flauta em tempo recorde, em 1 mês. E o ukulele aprendi a tocar em cerca de 2 meses para ensinar para os alunos, para atraí-los para a escola. E aí o projeto deu tão certo que, além de atrair os alunos para a escola, que ficavam ociosos e muitos nem iam para a escola, a gente conseguiu atrair também os pais. E hoje tem pai e mãe que hoje toca instrumento também lá. Inclusive a mãe dela está aqui acompanhando, né? Sim. Vou perguntar uma coisinha para ela. Que nós estamos aqui tudo no improviso, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente nem combinou isso aqui, foi tudo no improviso. E a senhora, como é que a senhora está se sentindo aí, vendo a sua filha aqui já dando um showzinho aqui? Aí, quero dar um bom dia pro pessoal. Aí eu me acho muito feliz, né? Porque é uma coisa que sempre eu esperava, que a minha filha fosse alguma coisa, porque eu tinha essa ansiedade de um dia eu ser alguma coisa, mas Deus deu oportunidade para ela, então eu agradeço muito a Deus. Estou muito feliz por ter esse professor aí, que foi ele que começou a tocar o barco para frente. Eu creio que a gente vai conseguir chegar mais em frente. Então, essa é a satisfação da gente quanto professor, né, de saber que a gente está, de alguma forma, contribuindo para a educação de um povo. E eu sou interiorano também, sou da zona rural do município de Coari, sou do Rio Copiá, e não tive essa oportunidade quando criança. E hoje está levando e oportunizando essas crianças, para mim é muito satisfatório. Eu acho que é isso que nos alimenta, né, quanto educadores. E aí levar esse conhecimento para as pessoas. A música, a poesia. A música, ela é cirúrgica, né? Ela consegue alcançar no fundo da nossa alma e tem o poder de transformar vidas, né? Resgata muitas vidas. Eu sou músico, sou baterista e eu sei o que o Alex está falando. Alex, depois nós vamos falar um pouquinho aí da vida do Alex, como o Alex começou, toda a história do Alex, que é muito interessante. Ele me contou ontem aqui no barco, durante a viagem, porque é uma viagem de mais ou menos 2 dias e meio, mais ou menos. E aí dá pra gente conhecer bastante gente aqui, fazer amizade. E o Alex vai nos contar aqui muita coisa da vida dele, muita coisa legal. E outra, como é que se diz? É uma escola, né? Sim, é uma escola. A escola onde eu trabalho se chama Escola Municipal Boa Vista, que fica na Reserva Manã, comunidade Juazinho, que é a última comunidade da reserva. A última comunidade da reserva. Eu estive lá no Amanã e não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas quem sabe uma hora eu vou conhecer essa comunidade. Assim, já está convidado, viu? Está convidado a comparecer lá conosco. Obrigado. Participar. Nós temos uma biblioteca comunitária construída por nós mesmos e os comunitários ali, em parceria dos pais, dos alunos com os professores e comunitários. E aí a gente quer inaugurar muito provavelmente no mês de setembro, e aí você já está convidado. Agora de 2022. Nós já estamos trabalhando na biblioteca, já está pronta, mas a gente quer fazer um evento, né, de inauguração para ficar bem marcado na vida dessas crianças e na vida da comunidade também. Eu acredito que seja a primeira biblioteca comunitária da zona rural do município de Maranhão. Isso aí, ribeirinhos fazendo a diferença aqui no nosso Amazonas. Obrigado, Alex. Obrigado, mãezona. Tá? Felicidades. Como é que se diz? Felicidades por ter uma filha com esse brilho aí, fazendo bacana. E tu também, minha queridinha, continue firme com o teu professor, tá bom? Sucesso pra ti. Vamos gravar mais alguns clipes ainda aqui durante a viagem, né? Bora. Ali vocês percebem a água escura contrastando com a água barrenta. A água escura do lago de Coari. E agora estamos no Solimões. Isso aqui é uma ilha, né, Barrinha? Isso aqui é uma ilha. Ela começa naquela ponta ali, ó. Começa naquela ponta ali e vem até aqui, ó. Quer ver? Tem umas comunidades aqui no meio dessa ilha. Interessante, ó. E tudo alagado. Conhecemos aqui a Sônia, que mora em Manaus. A Sônia também é seguidora do canal. Ela conhece aqui o nosso menino Barrinha e agora acabou de vir aqui nos dar um abraço. Muito obrigado pelo carinho, Sônia. Prazer conhecer vocês, viu? Prazer meu. Eu não sei como é que ela tem coragem de assistir esses vídeos, né? Ela perder esse tempo para assistir. Bom demais. Assistir um cara como esse aí, um cara como esse manezinho da ilha. Trabalho bom. E aí, muito Sônia? bom, muito gratificante. Eu e meu marido, a gente é muito fã de vocês. Muito bom conhecer vocês pessoalmente. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, viu?
E vamos seguir a nossa viagem agora para... Agora vai ser... Qual é a nossa próxima parada agora? Codajás. Codajás? Codajás. Então tá bom, obrigado. Vamos lá. Menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo. Menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, menina dos olhos verdes, encanto do mundo, órfão de pai e de mãe querem te adotar. Deus foi quem te criou e ao Brasil confiou, menina dos olhos verdes que o pai não cuidou. E agora o exterior tá querendo ser o tutor da menina dos olhos verdes que o pai não cuidou. Menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo. Menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, Menina dos olhos verdes, encanto do mundo, órfão de pai e de mãe querem te adotar. Deus foi quem te criou e ao Brasil confiou, menina dos olhos verdes que o pai não cuidou. E agora o exterior tá querendo ser o tutor da menina dos olhos verdes que o pai não cuidou. Menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, Amazônia, menina dos olhos do mundo, Amazônia.
estão transferindo mercadoria de um barco para o ferryboat. Segundo Barrinha, isso aí eles estão é carregamento de açaí. Acabamos de chegar em Codajás. Vocês observem que nós estamos descendo o rio e o nosso piloto ele vai manobrar, ele vai avançar um pouco mais e vai manobrar o ferryboat para a esquerda, para encostar no porto contra a correnteza. Colocada de salgado, bebedeira colocada. Chega tão rápido.
Codajás, a terra do açaí. Açaí, aqui eles vendem o litro do açaí dentro daqueles saquinhos ali, ó. O pessoal compra para tomar durante a viagem. Ó, aqui no barco, durante a viagem tem quando o ferryboat, o navio, ele para nesses portos, aí aparecem esses meninos aí vendendo esses ossinhos aqui, ó. São meninos trabalhadores, meninos que estão aqui contribuindo para a casa deles, vendendo aqui salgadinho, doce. Como é que é teu nome? Alex. Ó, esse é o Alex. Alex, qual é o preço? Qual é o preço aqui? R$2. Esses aqui, Alex. R$2. O que é? É de macaxeira. Macaxeira. Isso, bota no macaxeira. Só? Não, compra mais um de banana. Não tem mais banana. Ah, não tem? Então pega mais um de macaxeira. Essa aqui é docinha, esse aqui, né? Então pega esse docinho aqui, ó. Isso. Ô Alex, o que é esse aqui, nego? É banana, cocada. Ah, é cocada, é? Ah, tá. Então tá bom, querido. Mas nunca deixa, ó. Tu tá vendendo, né? Legal, ajudando os pais. Eu também já ajudei. Quando eu tinha a tua idade, eu também ajudava. Vendia picolé, vendia laranja. E foi muito bom. Ensinou muito pra minha vida. Mas nunca deixe de estudar, tá bom, querido? Tá? Show de bola, tá? Ela já pagou, não, né? Não. Tá. Vamos esperar ela pagar aqui. Pode ficar com ela, pode ficar. Tchau, querido. Tá? Vai com Deus. Tchau. Boa viagem, senhor. Obrigado, nego. Olha que maravilha. Estamos aqui aguardando aqui em Codajás e tá chovendo uma chuvinha fininha. Sol e chuva, casamento de viúva. Ó, agora a Jaqueline Brasil vai fazer uma poesia aqui, né? Vai falar uma poesia? Então vamos lá. Posso até ser pequenina, mas meu sangue é de poeta. Sou a rima mais completa da poesia divina. O meu mote é vacina, o meu verso é anestesia. Sou o sol do meio-dia, a estrela do céu brilhando. Somos poeta plantando versos pra nascer poesia. Uia! Bacana! Bonito. Mais uma, nós queremos mais uma. Mais uma. É da comunidade? Juazinho. Comunidade Juazinho do Lago Amanã. Vamos lá. O encontro dos sentimentos. Outro dia acordei cedo, o sol nem tinha raiado. No terreiro lá de casa, escutei um cochichado. Curioso, cheguei perto, pra modo de saber ao certo o que era conversado. Falavam da violência que o mundo vem sofrendo, da conta que o povo paga sem sequer estar devendo. Mas de como a maldade, em toda velocidade, todo dia está crescendo. Foi aí que eu percebi que era uma reunião, virtude e sentimento, debatendo essa questão e a razão de ser bondade, acima a humanidade, consertando o coração. A paz também estava lá, já que a paz do sentimento, ferido e chorando muito naquele exato momento, decidiu pedir ajuda e disse, o homem muda ou aumenta o sofrimento. Nessa hora levantou a tranquila paciência, dizendo que conseguia evitar a violência, mas que estava complicado nesse mundo estressado sem usar a consciência. Foi quando se ouviu a voz firme e forte do respeito, mas que disse, a violência é irmã do preconceito. Respeitando diferente, o homem anda por frente, talvez esse seja o jeito. Poeta Braulio Bessa. Jaqueline, coisa linda, Jaqueline. Ó, uma ribeirinha fazendo bonito, fazendo uma demonstração bem bacana aqui no Ferryboat Irmãos Miranda, viajando lá para Manaus. Sim. Então, aqui tá a mãe dela, como eu já havia apresentado antes. E tu é? Sou tio dela. Tu é tio dela? Eu sou tia também. Ah, tu é tia? Sou tia tu dela. É mãe dela? Não, eu sou mãe dela. Tá. Tu é mãe da cantora. Aham, mãe da cantora. Tá fazendo confusão. Muito bom, muito bacana, muito legal. Tem mais uma pra contar? Não? Beleza. O teu professor é o? Qual é o nome do teu professor? É o Alex, não é isso? Agora o grupo vai tocar uma música conhecida como Alvo Mais Que a Neve. E o nosso amigo Alex vai falar um pouquinho sobre esse grupo aí. Então, a comunidade onde eu trabalho, que é a comunidade Juazinho, é predominantemente evangélica. Então, 98% dos membros de lá
são da igreja evangélica, e a ideia de levar a música, utilizar como ferramenta educacional, eu acho que foi interessante porque a gente acabou trazendo assim, as pessoas da igreja para dentro da escola, da comunidade. E aí a gente conseguiu implantar o projeto de flauta doce, né, de música com o instrumento da flauta doce e o do ukulele. E aí o que os meninos vão apresentar agora é resultado desse trabalho desenvolvido lá. E vale ressaltar que os meninos não tinham trabalhado com nenhum tipo de instrumento, nunca tinham tocado uma flauta, tudo cru mesmo. Cru, eles estão começando agora, nunca tiveram aula musical nenhuma. Não. E é isso que é nenhum legal. Contato com nenhum tipo de instrumento musical, assim, para tocar. Por exemplo, nem com o ukulele, nem com a flauta doce, no caso. Maravilha. Agora vamos ouvir. Conheci o Alex aqui nesse ferryboat, e o Alex contou um pouco da vida dele para mim. O Alex é filho de ribeirinhos e eu achei muito interessante a história dele, uma história muito bacana. E ele agora vai nos falar um pouquinho como tudo aconteceu, como ele conheceu essas poesias, como ele se formou professor. Hoje ele está dando aula em uma comunidade ribeirinha lá na reserva Amanã. E eu queria que tu falasse um pouquinho da tua vida, como tudo aconteceu. Então, Carlos, eu conheci a poesia quando eu tinha 16 anos. Na época eu era jornaleiro nas ruas de Coari, da minha cidade natal. E aí existe um poeta chamado Chagas Simeão, que é um poeta autodidata, um poeta que não teve estudos, né? Mas com a sua maestria consegue fazer versos de cordéis. E aí todos os dias eu passava no box do mercado municipal, de onde ele trabalha até hoje,
e ele vendia os cordéis dele, e aí eu desafiei ele uma vez. Eu disse, Chagas, eu quero trocar um cordel teu com um jornal. E aí, como a notícia do jornal na época falava sobre política e ele é um poeta muito crítico, ele aceitou, trocou, e desde aí eu passei a ler a poesia do Chagas e aí passei também a fazer poesia de cordel. E tu tem bastante poesias, né? Já tenho bastante, né? Ao longo desse tempo todo. Eu escrevo desde meus 16 anos de idade, desde quando eu conheci a poesia de cordel. E tu vai nos brindar aí com algumas delas? Sim, tem bastante poesia. Eu gosto muito de falar de regionalismo. Aliás, o que me levou para esse mundo, né, das redes sociais foi a poesia regional, que é a poesia cabocla, que eu costumo dizer, que fala das nossas raízes, que fala do nosso povo. E como você me disse, sou filho de ribeirinhos, sou interiorano, sou de uma comunidade chamada São João do Paricá, que fica no Alto Rio Copiá. E ali eu costumo dizer que os melhores momentos vividos da minha vida foram vividos no interior. E aí, só que o interiorano, o ribeirinho, o caboclo, ele enfrenta várias dificuldades na vida e é uma verdadeira saga. E aí eu tentei trazer isso para a poesia e eu fiz um poema chamado Saga Ribeirinha. Então vamos lá, vamos ouvir agora. Assim, entra ano e sai ano, sempre ao mesmo rojão, trabalho diuturnamente, faço a minha plantação, planto juta, planto malva, planto maniva e feijão. Não esqueço o jerimum, melancia e o melão. São meses de labuta, é trabalho fatigante, só sabe quem o faz o quanto é estressante. Quando chega o mês de maio, começa a preocupação, eu faço uma juri para colher a plantação, pois é tempo de enchente, e se eu agir demente, posso até ficar na mão. As águas cobrem a terra, me deixando acuado, nas pontas de terra firme eu fico ali ilhado, esperando a água baixar, para enfim poder voltar pro meu palácio encantado. Eita, arruia! Esse aqui é o nosso Alex Ribeirinho fazendo a diferença aqui no nosso Amazonas. Tu tem mais coisa aí, tá? Tem. Esse cara aqui, ele estava ontem me contando aí a quantidade de poesia que ele tem. Ele é compositor também. Agora, músico, é um cara fantástico. Aprendiz, mas eu a gente faz. O Alex é um cara que está muito à frente, assim, de muitas comunidades. Ele se destaca muito bem e ele tem um talento incrível. Eu queria agora que tu fizesse mais umas para o povo ouvir. Eu sempre me apresento da maneira que eu sou. Sou filho de pais semi-analfabetos que não tiveram a oportunidade que eu tenho hoje, que tive e estou oportunizando para algumas crianças. E eu tenho um poema que eu diz assim: eu sou filho de um agricultor, o meu pai nunca foi nenhum letrado. Teve a infância vivida no roçado porque ele morava no interior, mas na vida ele foi PhD, me mostrou como se deve fazer para viver sempre com honestidade. Devo a ele tudo que hoje eu sou. Desde cedo meu pai me ensinou como é que é ser homem de verdade. Sou caboclo amazonense, criado no interior, sou filho de agricultor, bisneto de cearense, da geração ameríndia, vô nordestino, vó índia, consumaram união. Eu agradeço ao destino que me fez um genuíno poeta do Beiradão. Agora o Barrinha vem aqui, Barrinha, vem cá, Barrinha. Não, tu não vai falar não. O Barrinha tem umas poesias também, né? Sim. Olha, tem umas poesias, o Barrinha volta e meia tem uma. Ô Barrinha, conta umazinha tua, só uma só. Uma, inventa qualquer, inventa, pô. Inventa uma aí. Ei, tu tem que inventar. Não, inventa uma aí pra você. Não, só umazinha só pra tua, vai. Aquela lá, aquela. Não inventa. Aquela. O Alex, tu contou uma ontem que eu me perdi ali. Aquela gigante lá, vai lá, taca no pau. Ela é muito grande. Ela é grande, né? É um fato sobre o fogo fato que fala das lendas amazônicas. Mas o legal é o seguinte, ela é tão grande que eu não sei como é que ele consegue guardar tanta informação de uma vez só. Fica aqui perto de mim. Tá escorrendo de mim por quê? Hein? Tu és casado? Eu também sou, meu filho. Escuta aqui. Então tá bom, Alex. Vai mais uma. Eu gosto de uma poesia de um poeta nordestino chamado Zé da Luz. No início do século ele foi criticado porque disseram para ele que ele não podia falar de amor porque ele era analfabeto, que para falar de amor tinha que falar um português correto, um português bem dizido,
E aí Zé da Luz respondeu na altura e disse: ai, se cesse. E ele disse assim: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. E se pro céu nós subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse nos dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse pra que eu me resolvesse e a minha faca eu puxasse e o bucho do céu furasse, talvez se nós dois ficasse, talvez se nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Poeta Zé da Luz. Eita! Uma palma pra ele, uma palma. Eu vejo que eu botei daqui, merece, cara, tu é muito top, cara. Aí assim, ó, é claro que não dá pra descrever aqui a história toda do Alex, porque é muita coisa. Se a gente for contar, a gente ia ficar o dia todinho aqui, né, Alex? Tem alguma coisa importante que tu queiras falar, que tu queiras passar de mensagem para as pessoas que estão te assistindo? Eu gosto de uma frase do nosso poeta, cantador Petrúcio Amorim, que diz que o sim constrói, mas o não ele constrói muito mais. E inclusive é tema da minha palestra aí, para onde quer que eu vá, eu levo essa palestra com essa temática. O sim constrói, o não constrói muito mais. Porque que o sim, às vezes, ele nos acomoda. E o não, ele nos dá ânimo para continuarmos lutando. E a minha vida sempre foi construída de sims e nãos. E hoje eu aprendi a me aliar aos nãos. Quando eu recebo não, eu aprendi a valorizar. E eu sempre digo isso nas minhas palestras. E eu acho que é um ensinamento que traz pra gente. E eu sempre utilizo essa questão da poesia, além de ser uma mensagem motivacional, eu tento também repassar para a juventude nunca se envolver com drogas. E a mensagem que eu tenho para dizer: nunca usem drogas. A droga, ela destrói, destrói a sociedade, destrói famílias, então ela mexe com a estrutura da nossa gente, do nosso povo, com as nossas raízes, com a nossa identidade. E se for de um jovem um dia for viciar em alguma coisa, vicie-se em poesia. E eu digo assim em um poema do Tiago Martins. Presta atenção, que disse assim: presta atenção. O cachimbo que eu queimo é de poema, e o pó que eu inalo é cantoria, o que eu injeto na veia é poesia. Alivio o meu vício nesse esquema, eu declamo, improviso em qualquer tema, quando o efeito da droga me alicia, pois se acaba o que eu tenho de valia, vou furtar num livreto de papel, vou à boca de fumo de um cordel, me abasteço e trafico poesia. Tenho em casa uma artilharia forte, que costumo levá-la por onde vou, pois herdei do meu bom e finado avô, que até hoje de cima me dá sorte. Se não fosse a danada desta morte que carrega o cristão no dia a dia, meu avô estava aí com a artilharia, assaltando nesse nosso mundaréu, com a arma chamada de cordel, que propaga o poder da poesia. E Braulio Bessa disse: junte 10 quilos de flor, unimile, unimale e azarro, traga um rote, nada disso se compara com essa fragrância rara que a mulher tem no cangote. É por isso que eu me admiro quando eu vejo numa esquina um cabra cheirando pó e se esquecendo das meninas, desses besta que inventa de se acabar pelas ventas com essa tal de cocaína. Com tanta mulher bonita no mundo pra se cheirar, rebola esse pó no mato, tome um banho e vá se arrumar, se desate desse nó e vá procurar num forró um cangote pra cheirar. Muito obrigado. Eita! A mulher, a cocaína versus cheiro no cangote. Escuta aqui, ó. Tu preferes o cheiro do. Tu preferes uma branquinha ou o cheiro no cangote da menina? Cheiro no cangote. O cheiro no cangote. É claro. Maravilha. Alex, parabéns. Tá? Muito obrigado. Sim, nós estamos indo a Manaus. Eu estou levando 5 alunos comigo para a gente fazer uma apresentação. É resultado do projeto de música e poesia que a gente tem desenvolvido lá dentro da reserva Amanã. E aí nós faremos uma apresentação em programa de TV e outras apresentações aí extras
em Manaus, depois retornaremos. E também vou assumir uma cadeira na Academia de Educação do Brasil. Ah, isso, a cadeira da Academia de Educação do Brasil. Isso. Parabéns, querido. Muito Olha, obrigado. Viajar aqui no Amazonas não é só olhar para mato, não. É descobrir esses talentos maravilhosos que a gente tem aqui dentro desta selva encantada. Com certeza. Querido. Forte abraço pra gente. Sorria mais uma sempre, vez. né? Sempre, Eu escrevi na sempre. pandemia um poema que fala sobre sorriso e eu digo assim: sorrir é o melhor remédio para quem tá na solidão, lança fora qualquer tédio e traz paz ao coração. Sorria de alegria, sorria sem ter motivo, nunca deixe que a tristeza te transforme em cativo. Sorria pro universo, sorria sentindo amor, sorria até quando os dias forem de tristeza e dor. E lembre-se que amanhã vai raiar um novo dia, portanto, erga a cabeça, faça uma pose e sorria. Muito obrigado. Show! Arruia, arruia! Estamos nos aproximando do Porto de Manaus. Amanhecendo o dia e o sol querendo aparecer. Ponte Rio Negro já à nossa vista. Olha que legal aqui, chegando bem pertinho aqui do porto, nosso amigo Alex, Barrinha, Leide. E aqui tá, nós vamos parar bem aqui na frente. Estamos já nos aproximando aqui, bem pertinho do porto aqui de Manaus. Aí eles
Tchau, tchau, tchau. Tchau, querido. Tchau, nego. Tá, isso. Vamos conversando. Orar na Isabel, depois nós voltamos. O piloto é muito bom, né? Agora vai ligar o reverso. Vai ligar o reverso. Ligou o reverso. Agora puxando para trás o ferryboat. Força total. Vai encostar lá no outro lado. Não, normal só. Não, ele encostou, mas é um procedimento normal. Bom, chegamos no porto de Manaus. Estamos aqui no Manaus Moderna. Chegamos com o ferryboat agora em Manaus. Esses carros aqui vieram de Tefé. Vieram outros carros também, vieram acho que uns 5, 6 carros. E agora eles estão tirando o carro aqui em Manaus. A retirada do carro é pelaquela rampinha lá da frente. E depois ele sobe por aqui, vai até lá naquele ponto lá e sobe para seguir o seu destino. Então assim que é retirado os carros aqui do ferryboat. Aqui nós estamos no ferryboat Irmãos Miranda. Bom, agora vamos subir aqui o rodo. Isso aqui é a rampa que dá acesso lá pro rodo. A gente, na verdade, nós não vamos subir, nós vamos descer, né? Porque o rio tá cheio. E eu quero mostrar para vocês agora o nível que está aqui o Rio Negro. Como nós estamos aqui em Manaus, agora aqui é o nível do Rio Negro. Olha como é que está o nível da água aqui. Ali dá para ver os anos em que a água chegou. Aquela numeração ali, ela indica o nível que esta água chegou e o ano, né? Então, em 2012, ó, ela teve ali, em 2021 esteve lá em cima e agora ela tá alcançando aí o mesmo nível de 2014, né? Isso, o mesmo nível de 2014 ali, ó. 2014. E teve o 2015, que foi um ano que foi muito alto também, mas parece que o 2021 foi mais alto. Olha lá, Leidinha lá. Eco! Mostrando aqui um pouco aqui da frente aqui do rodo. E aqui a gente, depois que desembarca lá do navio, ou do ferryboat, a gente vem nessa direção aqui, ó, e entra aqui no desembarque. Aqui é a parte do desembarque, entra aqui e daqui a gente tem acesso para sair.
Aqueles que quiserem entrar aqui tem que pagar uma taxinha aqui de R$5, pelo menos era R$5. Entra e aí permanece aqui dentro, tem acesso para cá. Aqui é o setor onde as pessoas compram as passagens. Aqui é uma agência onde compram as passagens para depois elas se deslocarem para os seus destinos. E aqui é a saída principal. E dá para ver a frente aqui novamente, dá para ver aqui o porto. E agora nós vamos nos dirigir aqui para frente. Vamos aguardar a Maria, irmã do Barrinha, que vai nos receber agora aqui. Vem aqui, ela está vindo aqui nos pegar. Aqui tem o pessoal, os carregadores, tem uns carrinhos que eles trazem a bagagem lá de baixo até aqui em cima. Paga uma taxa, né? Paga uma taxinha para eles e eles fazem esse trabalho aí. Bom, aqui nós já estamos na saída, aqui na parte da saída. Ali está a nossa bagagem ali. Muitas pessoas aqui aguardando a chegada dos seus parentes para pegar, ou um Uber, táxi. Rapaz, não assistam direto, olha. Tu assiste o vídeo do Barrinha? Como é que é teu nome? Rafael. Rafael? Aí eu já Rafael. falei bem assim, qualquer dia a gente vai visitar ele lá, rapaz. Eu brincando, né? Eu gosto de estar vendo os vídeos, né? As pescarias dele pegando pirarucu no... Rapaz, mas... Ei, tu é daqui de Manaus mesmo? Somos daqui. Ah, é? Somos daqui. Tua esposa? É minha esposa. Prazer. Deixa eu cumprimentar vocês aqui. Tudo bom? Rapaz, olha como é que é, né? Ei, e aí, o que vocês acham do Barrinha? Rapaz, gente boa. Hein? Tem um sítio aqui no Terra Nova, aí eu tava pra lá e eu tava lembrando de vocês, aí manda aí pescar, e aqui de frente Terra Nova, o senhor conhece? Legal. Não. Quem aqui? Como é que é seu nome? Rafael. Rafael. E a tua esposa? Val. Nós podemos postar esse vídeo aqui? Pode postar. Vamos cuidar. Seguidores do canal, até aqui em Manaus, reconheceram o nosso menino Barrinha. O Barrinha acabou de ver o avião do Santos Dumont. Acho que deve ser o 14 bis avião. É ele. O Barrinha. É ele, né? Quem vai? Aqui, ó, mostra aquele leite aqui, ó. Isso aí mostra. Esse aqui é o 14 bis, né? Pra mostrar pro Messias que nós encontramos, não foi o avião. O avião do Santos Dumont, né? Ele existe de verdade, não existe? Daí ele, ó. Então, nós estamos aqui na feirinha, uma feira bem aqui no centro de Manaus, né? Vamos dar mais uma voltinha por aqui. Essa aqui é a Feira dos Índios da Praça Terreiro Aranha. Tem uma variedade muito grande de artigos indígenas aqui, ó. Tem muita coisa legal. Vou mostrar aqui, Leide, aqui, ó. Quantidade de coisas que tem aqui, ó. Olha os paneiros que tem aqui, ó. Cesta, tem todo tipo de... Hein, Barrinha? Legal aqui isso Legal, aqui, né? legal demais. Tem muita coisa bem legal, interessante, cara, né? mesmo. O turista, quando vem pra cá, ele vai se deliciar com tudo isso aqui, né? Muita coisa pra mostrar. Olha que pinturas indígenas bonitas aqui, ó. Bem original. Olha aqui esses remos aqui, olha que lindo aqui, ó. Jacaré, olha só que coisa linda. Pirarucu. Tucunaré. Aqui um tucano. Tucanos, papagaio, arara. Cara, muito legal. Só... Deixa eu ver aqui. Macaco. Isso aqui é um arara. Olha a variedade de tucunaré.
Uma onça, a onça pintada, a nossa onça pintada. Isso aqui é tudo remo decorativo. Pirarucu. Cara, que coisa linda. Olha só a textura desse jacaré aqui, ó. Mostra bem de perto aqui, Leite. Olha que lindo. Olha o balanço, hein? Vem pra Tropical de Loja. Olha uma marinha. Quanta coisa legal aqui, quanta coisa bacana aqui. Vamos lá. Aí, dança. Amazonas, é assim, ó. Na Praça Ferreira da Neumann. Tem um cara tocando aqui na praça aqui, ó. Aí dança. Arruia! Os turistas agora vai. Olha aqui, ó, que legal. Posso pegar aqui pra mostrar? Aqui, ó. Olha que lindo aqui, ó. Olha aqui, ó. Como é que é o teu nome? O teu nome? Hildo. Hildo. Olha só, aqui na banquinha do Hildo, tucunaré. Isso aqui é ressecado, né? Exatamente, empalhado. É empalhado, chama de empalhado, né? Aqui, ó, R$80 um tucunaré empalhado, original aqui, ó. Tem vários aqui, ó. Ô, Nildo, me ajuda aqui, Nildo. Esse aqui é o cuiu. É o cuiu. Cuiu. Olha que lindo, empalhado também. Isso aqui é verdadeiro, tá? É original. Vou mostrar a frente dele aqui, ó. Cuiu. Vou mostrar aqui o... Esse aqui é cuiu também, é? É. Olha que grandão esse aqui, ó. Que lindo. Ó, R$120. Vem pra Tropical também, tá, gente? Que Tropical tem tudo. Atendimento nota 10. Na banquinha do Nildo, quem quiser, quem vier pra Manaus aqui, é só procurar a banca do Nildo. Olha aqui, ó, quanta coisa. Esse aqui qual é? Pirarara. Ah, esse aqui é pirarara? Não, esse lá. Ah, esse aqui, né? Ó, pra quem não conhece, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é a pirarara, empalhado esse aqui, tá? Pirarara empalhada. Um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui. Legal, né? A famosa piranha aqui, ó. A piranha caju ou piranha vermelha. É a piranha mais perigosa aqui do Amazonas. Essa aqui se... Ei, Barrinha, vem cá, Barrinha. Vem cá. Essa aqui se... Fica bem pertinho aqui. Essa piranha aqui, se ela morder... Leva o pedaço. Ei, Nildo. Ela tira um pedaço, né, Nildo? Vem cá, Nildo. Vem cá, Nildo. Vem cá. Ô, Nildo, tu já ficou sabendo de algum caso de pessoa ser mordida por piranha e perdeu o dedo? Não, perdeu o dedo não. Eu já. Eu nunca soube perder o dedo. O Barrinha já viu, né? É. Então ela pega, ela torou. é uma piranha muito perigosa. Mas assim, ó, ela é saborosa. Eu comi muita piranha lá na comunidade dele. Comece já piranha? Bom, né? Bem fritinha. Frita, cozida. Né? Tá vendo? Isso aí. Tem mais coisa aí, Nildo? Vamos lá, vamos mostrar mais coisa aí pra nós aí, Nildo. Bacu preto. Esse aqui? Bacu. Esse aqui? É. Ó, o Barrinha, ele... Chama bacu pedra. É? Eles chamam preto pra lá. Ó. Pedra pra lá é outro pra nós, é um amarelo. Bacu preto ou bacu pedra? Pedra. Dependendo da região, chamo de bacu preto. Dependendo da região, bacu pedra. O Nildo conhece como bacu pedra e o Barrinha como bacu preto. É um cascudo, né? É gostoso. Dá no fundo do rio. Vamos lá, tem mais coisas aqui, muita coisa bacana aqui. Uma estampa bonita de uma índia aqui, ó. Eita, coisa linda. Aqui, ó. Esse material aqui vem de onde, Nildo? Do interior. Do interior, é? O legal aqui é isso, o Nildo, tu compra esse material do pessoal do interior, né? Ele compra do pessoal do interior, que confecciona esse material aqui e vende aqui na feira. Isso ajuda muito aquelas comunidades, aquele pessoal que confecciona esse material, né? Tudo aqui vem do interior, praticamente. Tudo vem do interior, né? A gente faz só um negócio de pena, a gente fabrica aqui. Certo. Mas o resto tudo vem do interior. Legal. Interessante. Isso aqui é um arco e flecha. Que aceitei por um instante, na verdade que amante enlouquecerá. É assim mesmo. Já ficou famoso.
Legal, legal. Obrigado, querido, tá? Abraço e boas vendas pra ti, tá? Vitória. Fica com Deus. Obrigado, meu amigo. Valeu. Vamos mostrar mais coisinhas por aqui. Tem muita coisa bacana por aqui, ó. Flauta, jacaré, olha só. Ó, jacaré. Tem aquelas cobras, eu já mostrei essa cobra lá em Tefé. Só que legal. Flautinhas de todo tipo aqui, ó. Aqui tem uma preguiça, né? Olha só essa preguiça aqui, ó. Com filhote. A preguiça com filhote, olha só. Madeira bem levinha. Que madeira é essa aqui, Barrinha? Madeira bem leve. Madeira. Mas que madeira é? Deixa eu pegar no peso dela aqui. Cortiça. Cortiça? É. Madeira cortiça. Barrinha que tá falando aqui. Aí eu não podia resistir, né? Ó, um forrozinho desse aqui, ó. Aqui no Amazonas. Ei, aqui é muito animado. E depois? Ah, sei lá. Uma subida. Se você vier, meu coração te espera. Se você vier, meu coração eu vi que você. Pode chegar. Vai. Carlos Vinícius, é o canal. Vai. Arruia. Eita. Vai. Começou. E nada, tomar café. Vingue café, sempre na mesa. E as moreninhas vão servir com alegria. Com certeza, no outro dia tem buchada, com certeza. Nada, tomar café. Aí, esse é o Carlos Vinícius. E Barrinha, aí ó. Sofrer com alegria, com certeza, no outro dia tem buchada, com certeza. E nada, tomar café, swing café, sempre na mesa. As moreninhas vão sempre com alegria, com certeza, no outro dia tem buchada. Aí, Barrinha, agora Barrinha. E segura, Barrinha. Bora, Alberto, dança aí, vai. Ele está aqui. Vamos ver aí. Aí, Barrinha, o famoso Barrinha aí, ó. O forró já começou. Vamos ver. Aí, Barrinha, arrebenta. Aqui, ó, acabamos de encontrar aqui o Francisco. Bora aqui, Francisco, vai conhecer aqui o Barrinha. Traz um seguidor do canal, olha. Faz o que aqui? Sou taxista. Taxista, ó. Estava agora aqui, eu estava precisando da atividade da minha dele. Então é isso aí. Gostaste daquele vídeo do Barrinha? Gostei, Borrinha, mergulhando dele e outro, sempre é o Manel. Tu não acha que eles são meio doidão, não? Rapaz, eles têm muita coragem. Muita coragem, né? Naquela água ali cheia de puraquê, jacaré, né? Leva um choque daqui. Leva um choque daqui já era. Mas é muito corajoso, é mestizo, é ribeirinho corajoso. É. Ele e o Manuel, né? É o homem da mata, né? Manuel tá na feira do... Ah, o Manuel tá na feira da Faz. Da Faz, né? É. Eu sei onde é a feira da Faz. Desse ideia a gente tá vendo que ela chega dela na feira da Faz. Pois é, se eu quiser, vocês gostam de direto no canal. Eu assisto muito, eu gosto de assistir. Vem mais vídeo aí pra frente, hein? Vem, amém. Aqui no vídeo, Essa aqui que é a Maria? Essa aqui que é a Maria? Ô, Maria! Maria bonitinha. Maria não é igual a Barrinha, a Maria é diferente. A Maria... Mas o Barrinha é queimado do sol. E é bonita, olha, é bonita a mulher. Olha aí, olha aqui, ó. Ei, onde é que nós vamos passear agora? No shopping. Hein? Não, no shopping, isso aqui. Qual shopping nós vamos? Como é que é o nome do shopping aqui, Leide? Milênio. Ah, esse é o Milênio? Milênio. Ah, esse aqui é o Milênio. Nós estamos passeando aqui no... Passeando não, nós estamos aqui indo aqui numa salinha, né? Esse aí é. Ah, barriga.
que o Barrinha está passando pelo segundo procedimento aqui de avaliação. E esse aqui é um exame mais sofisticado para ver o fundo do olho, para ver se tem algum problema no nervo e tudo mais. Nervo, retina. Então vamos aguardar agora o exame para o médico depois dar o laudo final. Nós já fomos atendidos aqui em Manaus. O laudo foi o mesmo do Dr. Braz lá em Tefé. Chegou à conclusão final que o problema dele é o que o Dr. Braz falou. Então, não tem cura. É um problema de nervo óptico. Infelizmente não tem cirurgia. Aqui foi feita uma tomografia da vista dele, bem completa, com todos os laudos ali, mas o Barrinha vai ter que conviver agora com essa vista dele do jeito que tá? Não tem recuperação, ele está cego de uma vista, o médico já concluiu isso, ele só enxerga embaçado. Isso aí mesmo. Vamos agora esperar, né? O Barrinha agora vai se adaptar, ele já não estava enxergando bem, quando ultimamente ele não estava mais acertando o peixe, era por conta da vista, ele só tem a vista esquerda que está boa, a vista esquerda está boa, tá? O médico já deu o parecer. Agora o Barrinha vai passar pelo procedimento de tomografia da cabeça. A parte do olho já foi vista, agora vai passar pela tomografia da parte da cabeça, mas esse exame é só para verificar se tem algum tumor, alguma coisa que esteja provocando essa dor de cabeça que ele sente. A parte da vista já foi encerrada, agora é só a parte de dor, de repente que possa ter algum tumor, alguma coisa. Então ele vai fazer uma tomografia agora e vamos saber o resultado amanhã com o médico. Pronto, o Barrinha agora já está aqui na máquina, né? Não sei como é que chama, na máquina de fazer a tomografia. E vai ser realizada a tomografia agora nesse momento para ver justamente o que ele possa ter na cabeça. O Adonias encontrou a gente aqui na clínica, viemos aqui fazer a tomografia e ele reconheceu aqui, reconheceu o Barrinha e ele ficou bem maravilhado aqui com a gente. Muito Adonias, feliz, cara, muito feliz. Amazonense de Manaus? Da Gema. Amazonense, parabenizar você, cara, como eu falei, muito bom, tá? Essa família aqui é linda demais. Obrigado, gosto desse cara aqui. Obrigado. Sou muito fã dele, bicho. Muito Obrigado, fã mesmo, tá? Eu tô até com medo de perder ele. Ele é só meu. É assim mesmo. Você, parabéns pelo canal, parabéns por vocês. É uma terapia assistir vocês, cara. É uma terapia mesmo, tá bom? É isso que é legal, gente. Muito bom mesmo. É isso que é legal, vem lá de Florianópolis pro nosso interiorzinho aqui, né, Barrinha? Nossa cidade, tá bom? O manezinho da ilha no Amazonas. Manezinho, isso mesmo. É isso que é legal, o reconhecimento das pessoas, né, o carinho das pessoas aqui. Com os vídeos, com o trabalho que a gente faz. A gente brinca, faz vídeo e também mostra um pouco da cultura. É verdade. Obrigado, parabéns, viu? Um abração. Parabéns, canal. E outra, melhor lá do teu filho, tá? Tá bom, obrigado, hein? Melhor lá, mano. Tudo bem, viu? Tudo com Deus também. Tá bom, meu irmãozinho. Vamos lá, hein? Quero ver tu pegando aqui esperando o cuzão lá pra ele. Arruia! Tchau, querido. Tchau, mano. Obrigado. Bom, acabamos de pegar os exames aqui. Já estamos com os exames na mão. Agora amanhã nós vamos consultar com o neurologista, mostrar os exames para ele e ele vai dar o veredito final. Então é isso aí, vamos lá. Olha aqui, ó, o Barrinha foi recebido aqui com banana frita, pãozinho de queijo, pãozinho caseiro, cuscuz, bananinha daquela lá que a gente come que é sequinha, da doce e da salgada, e um cafezinho agora espetacular. E aí, Ayub, vai enfrentar essa fera aí? Na hora, meu. Cafezinho agora vai bem, né? Vai. Olha quem é que tá aqui, ó. Olha quem é que tá conosco aqui, ó. A turma da Mangueira! A turma da Mangueira! Vocês observem que tá tão cheio o rio Solimões que muitas casas elas estão alagadas em volta. E o nosso ferryboat não está nem passando pelo rio Solimões, pelo principal. O Solimões fica bem lá na frente, ó, depois daquelas árvores lá. E nós estamos passando aqui, ó. Nós estamos passando aqui por um canal. Ó, estou aqui com o Paulo, que é gerente aqui do ferryboat. E
Irmãos Miranda. O Paulo agora vai falar um pouquinho sobre as cheias, porque eu fiquei um pouco confuso em relação à cheia de 2015 e a cheia de 2022. Paulo, me conta um pouquinho como é que aconteceu a cheia de 2015 e qual a região que encheu e a cheia de 2021 e 22. Certo. Em relação à cheia de 2015, né, já no Alto Solimões, aqui na região de Tefé, ela deu uma cheia muito grande. Já aqui para o baixo, para o Rio Negro, ela já não encheu muito. Já em 2021, aqui no Rio Negro, registramos a maior cheia da história do Amazonas, tá entendendo? Já para a região do Alto Solimões, não chegou perto da marca de 2015.